I'm a genie in a bottle, baby. Come, come. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Muito bem, 2h58, opa, com 2 minutinhos aí de antecedência, né? Vamos começando aí o nosso quadro Protagonistas, esta terça-feira. Hoje estamos vivendo aí o dia 2 de julho do ano de 2024. Quadro Protagonistas é uma realização da Cicobi com o apoio da Rádio Tropical FM e também do Cicobi e Sicredi, instituições estas que valorizam e enaltecem a figura do empresário local, empresário do município de Quatro Pontes, que tem voz e vez e também visibilidade aqui através das ondas do rádio, na frequência 106.3. Lembrando que a nossa entrevista também é sempre gravada e transmitida através de live no Facebook e também no Instagram, as nossas redes sociais que somam aí mais de 11 mil seguidores, e através da frequência 106.3 para os nossos mais de 6 mil ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro, que hoje tem a honra de trazer aí essa fera, né? Nosso querido amigo Lauri Steuter, ele que é sócio proprietário aí da Chapeação e Pintura Steuter, vai estar contando um pouquinho sobre a história dele, né? A gente já estava batendo um papo aqui em off, né, Lauri? Gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, da onde você veio, falasse um pouquinho aí da sua família para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, porque assim, a gente conhece o Lauri aqui da Chapeação, né? Mas tem o Lauri lá da mais tenra idade, onde que ele nasceu, como que foi a criação, os pais, os irmãos. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Tudo bom? Tudo certo. Então vamos lá, Lauri, conta um pouquinho para nós aí. Da onde que você veio? Olha, Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Eu sou natural de Pato Bragado, né? Pato Bragado? Pato Bragado. Olha aí. Nascido e criado em Pato Bragado. Certo. E os pais? Os pais vieram do Rio Grande do Sul, né? Vieram do Rio Grande do Sul. Pra variar, né? E a família, e o Steuter, o sobrenome, ele é germânico, né? Tem descendência germânica. Descendência de alemães, né? Isso mesmo. Que legal. Então conta um pouquinho da sua história aí pra nós, Lauri. Olha, Diego, pelo que eu me lembro, né? Eu sou nascido em Pato, me criei lá até os 6 a 7 anos. Daí viemos para Marechal Rondão. Moramos cerca de um ano em Marechal Rondão. E em 73 para 74 mudamos para nossa Quatro Pontes. Desde 73? 73 para 74, não tenho bem certeza, né? Mas eu sei que, eu lembro de um fato que a Copa do Mundo de 74 escutei aqui em Quatro Pontes na rádio. É mesmo? Na época não tinha TV, né? Na época não tinha TV. Não tinha TV. Copa de 74, então você estava acompanhou através do rádio. Eu me lembro que eu escutava os Jogos do Brasil na rádio. Né? E na TV? Foi depois daí? Depois mais tarde, na época não tinha TV, né? Não tinha TV. Não tinha TV. Então, de 74, então para cá, somos cidadãos quatropontenses, né? São 73 para 74, né? Você tem quantos? Tua família tem quantos irmãos, Lauri? Nós somos em 5 irmãos, filhos homens, né? 5 homens? 5 homens. Que legal. Eu e mais 4, né? Você e mais 4. E você veio aqui para Quatro Pontes? Todos, né? Todos vieram para cá? Todos, né? Tua família inteira veio para cá? Sim. Você foi nascido em Pato Bragado e a família veio para Quatro Pontes, então? Isso. Ah, tá. Os outros também são nascidos em Pato Bragado e só o Nilson, mais novo, então, que é nascido em Quatro Pontes já, né? O Nilson, que é o nosso amigo que mora aqui, né? O caminhoneiro, né? Isso. Grande abraço, Nilson. Ele sempre passa aqui em frente à rádio de manhã cedinho e dá a buzinadinha aqui para nós. Esse é nascido já em Quatro Pontense da Gema, então. Isso. Se eu não me engano, nascido nas mãos da parteira, a dona Escher ali, né? É mesmo? Olha só. Que interessante, né? E aí, Lauri, o que você conta para nós aí da sua profissão? Como que você iniciou na sua profissão? Hoje você está com quantos anos, mal lhe pergunte? Eu estou com 59 anos. 59 anos, mas tá gurizote ainda, né? Cabeça de 30, mas o corpo um esgualepado com 60. É bem assim, né, Lauri? A nossa cabeça, ela parece que não envelhece. Tem uma pena que o corpo envelhece, né? É verdade. Não somos eternos, infelizmente. Mas conta um pouquinho da sua juventude. Como que você começou nesse ofício de chapeador ou mecânico? Como é que foi o início na época?
Eu comecei na oficina do seu Flávio Finkler, né? Bem ali por ano de 81 para 82, né? Com 16 anos, né? Ali eu comecei com o seu Flávio Finkler, ele tinha mecânica e chapeação. Eu fui para a parte de chapeação. E dessa eu não saí mais, né? Não saiu mais. Dali em diante eu não trabalhei em outro ramo, só chapeação e pintura, né? Dos 16 anos aos 59, então, Isso, na então, chapeação. Olha só que bacana. Não tive outra profissão depois disso, não. E antigamente era com o seu Flávio Finkler que você começou, ele te deu a oportunidade, então? Ele que deu a oportunidade, primeiro emprego, né? Você foi procurar, como é que foi? Você lembra ou não? Ou foi, se não me engano, foi meu pai que foi lá pedir, né? Seu pai. Como é o nome do seu pai e de sua mãe? O meu pai já falecido, né, Lothar Stelter, e a minha mãe, que faleceu ano passado, Dona Lone Stelter, né? Dona Lone Stelter, é querida da nossa comunidade aí, Isso, né? isso. E aí o seu Flávio lhe deu a oportunidade, então, e você iniciou. E aonde que era antigamente, Laurinho? Para o pessoal se situar. Ali onde é que hoje está o Márcio Adams, né? Que é a empresa dele, Na né? Daynox? Da Daynox, Então, antigamente era mecânica e chapeação do Flávio Finkler. Como é que Isso era o aí. nome? Era assim? Você lembra ou não? Eu não me lembro. Automáquinas 4 pontos. Isso aí, Automáquinas Automáquinas 4 pontos. pontos. Agora me deu um flash na Olha aí, na memória. Grande abraço, seu Flávio Finkler, Dona Dulce. Eles falaram pra mim lá, Lauri, que eles têm 2 gatos, um dentro e um fora de casa pra escutar, pra não perder nenhum momento. Devem estar escutando a gente lá. Então, um abração pro seu Flávio, pra Dona Dulce, que são grandes ouvintes nossos. E aí, como é que foi essa evolução, Lauri? Pois é, até 86, então eu trabalhei com o seu Flávio Finkler, né? E daí nós fomos, eu e meu colega de serviço, o Wilson Lang, a maioria não conhece, ele saiu cedo de 4 pontos, irmão do Juliano Lang da prefeitura ali, né? Olha aí. Esse era colega de serviço, daí fomos trabalhar em Alta Floresta em 1986. Vocês dois foram pra lá? Junho de 86. Trabalhar em chapeação. Chapeação. Sempre. Sempre só isso, né? E como é que foi a experiência lá? Muito boa, né? Era a época do garimpo, né? Garimpo forte era ali. Era próspera a região de Alta Floresta? Muito próximo, era uma cidade recém começando, né? Estava, se não me engano, com 7 anos de emancipação, recém, né? E o forte ali era o garimpo. O ouro? Ouro. Chegou a ver ouro lá, Lauri? Nós fazíamos serviço à troca de ouro. É mesmo, rapaz? Recebíamos em pepitas de ouro, inclusive. Em pepitas de ouro. A moeda, então, não era o dinheiro. Aqui sempre é o forte, o soja, lá era o ouro, né? Olha que interessante, hein? Nós fazíamos serviço e recebíamos em pepitas de ouro. Não tudo, né? Mas alguns serviços. Alguma parte. Né? Alguns serviços recebíamos em ouro, né? Pepitas, né? Pepitas. Né? Era aquelas pesava pepitas e tantas gramas, né? mais crua, digamos assim, não trabalhada, né? Crua, direto do garimpo para o comércio. Para o comércio. Olha só, rapaz, que interessante. Né? Interessante. E aí, como é que foi? Tem mais alguma curiosidade de lá, assim, Lauri, que você lembra? Lá vocês, digamos assim, vocês ganharam uma certa experiência, né? Saíram daqui ainda jovens, com cerca de 20 e poucos anos. 20, foram desbravar. Fomos lá, só que aventura. Ficamos um ano só lá, né? Um ano. Um aninho. Só um ano, daí o nosso patrão lá começou meio... não estava indo bem nos negócios, né? Não deu certo. Nós éramos uma equipe grande, nós trabalhávamos em 18 na época já, né? Então, era bem na época da mudança aquele cruzeiro novo, aquela moeda que mudava toda mudava todo ano, demais, né? Mudava demais. Cruzeiro para cruzar. Isso, naquela época ali. E daí viemos de volta para 4 pontos. Você e o Wilson? Eu e o Wilson. O Wilson depois foi para Ariquemes, Rondônia, até hoje está lá, né? Até hoje está lá. E ele trabalha com chapeação ainda? Também tem oficina trabalha até hoje. Ele e outro 4 pontense, o Jair Bril, né? Que também subiu com nós para lá, né? O Jair, ele tem um parentesco com o Neivo, com a família Bril? É irmão do Neivo. Inclusive, ele subiu para lá em 87. Nós viemos passear em casa e ele quis ir junto e levamos ele junto. E ele ficou? E ele ficou. Olha só, rapaz, você vê como é que é o destino. E hoje os dois estão em Ariquemes, Rondônia, né? São sócios, né? Que interessante. E aí, como é que aconteceu essa fusão, assim, Lauri? Eu gostaria que você contasse essa história. Então, você veio lá de Alta Floresta, ficou um ano e voltou para 4 pontos. Voltei para 4 pontos. E aí? Daí eu comecei a trabalhar ali, onde hoje é marmoraria dos Melecas ali, né? Ali tinha uma oficina mecânica e chapeação. Daí o seu Tercílio Pagnocelli, um italiano, né?
Ele tocava mecânica e eu tocava a chapeação, né? É ali onde é que é a Casa do Mármore. Isso, Casa do Mármore, né? é o ali, pessoal dos melecas trabalha Isso, ali. é ali mesmo. Ali tinha uma mecânica também e uma chapeação. E você Isso. ficou com a parte da chapeação. Antigamente era a oficina do Benoni Facim, né? Bem antigamente. Depois virou a oficina do Tercílio, né? Mas ali era mecânica e chapeação. Daí eu tocava a chapeação e o Tercílio a mecânica, né? Que bacana. Como Fiquei é bom a ali, gente lembrar essas histórias, né, Lauri? A gente não fazia tem, ideia. Tem coisas que às vezes a gente até já se esqueceu e volta na memória, né? Olha legal. só, isso é muito legal, porque assim, primeiro você trabalhou com o Flávio. E você morava praticamente, se a gente se recorda, na frente do Flávio, era só bem atravessar a rua, só né? atravessar a rua. Você morava ali com os teus pais? Isso. Que é para quem não sabe, do lado da Padoca, né? Isso, é onde é a isso. propriedade ali da família Steuter, né? É, isso e na aí. frente o seu Flávio, então, tinha o negócio dele. Só atravessar a rua. Só atravessar a rua. Depois você subiu 200 metros. Uns 200, 300 metros praticamente. Na verdade, depois que eu fiquei até ali no Tercílio até 89 para 90, né? Não ficou muito tempo também. Em torno de 3 anos, né? 3 anos. 2 para 3 anos, né? E dá pra perceber que algo dentro de você, uma certa insatisfação, te fez levar onde você chegou, que é ter o negócio próprio, né, Lauri? Em 89 para 90, aí o meu pai falou, Piá, não tá na hora de você abrir teu próprio negócio? Olha só. E ele tinha um dinheirinho, vamos comprar as ferramentas e vamos arriscar, né? Mas vamos abrir aonde? Aí procuramos, fomos para Vila Nova. Olha só. Vila Nova. Porque aqui já tinha 2 ou 3 oficinas, né? Falei, vamos para Vila Nova, se instalamos lá, né? Vamos morar, inclusive, para lá, né? Foram morar para Vila Nova. Eu, a minha esposa, a dona Mari, né? Na época eu já tinha casado, né? E fomos morar para Vila Nova. No ano de 90. Abrimos a oficina lá. E também ficamos só em torno de um ano, porque a época não era boa. Nós estávamos num lugar desconhecido, né? Ninguém conhecia a gente. Aqui eu era já conhecido, mas lá não, né? Então o pessoal, meus clientes daqui iam para lá, mas de lá não vinha ninguém, né? Inclusive tem uma história meio interessante, né? Passamos uma época bem apertada financeiramente, né? Em um ano de 90, né? Começando do nada, né? E até nós não tinha nem crédito para comprar em algum mercado, e o Paulo Krieger falou, Piá, se você precisar 2, 3 meses, nós aguentamos as pontas aí com você. E realmente aconteceu, nós precisamos de ajuda do seu Paulo Krieger na época. Olha aí. Ele tipo financiou o mercado para nós se manter, né? Porque foi difícil. Olha Os primeiros meses lá em Vila Nova foi difícil, mas depois superamos. Daí voltamos para Quatro Pontos. Aí juntamos um capitalzinho lá e construímos ali em frente, então, a do Flávio ali, né? No ano de 90. Final de foi 90. em frente. já. Aí vocês voltaram para a propriedade de vocês ali. Voltamos para o nosso lote que nós tínhamos ali. Tinha uma casa de madeira na frente e construímos bem lá no fundo, Verdade. né? Construímos uma meia água lá, né? É verdade, agora que eu tô lembrando disso. Depois só que vocês construíram a casa, né, que sua mãe mora, né? Não, a casa de madeira era em frente, né? Era em frente. E nós construímos a oficina bem nos fundos, né? Bem nos fundos. Daí, ali eu trabalhei por 10 anos, né? Por 10 anos. 10 anos. Daí depois foi tirada a casa da frente, né? Daí, mas isso mais tarde, né? Daí, no ano de 2000, construí lá em cima onde é que nós estamos hoje, né? No ano de 2000. 2000. Então lá vocês estão há 24 anos. 24 anos nesse local, né? E olha só, que interessante, você vê, são coisas que ficam marcadas assim, né, Lauri? Você lembrou dessa questão aí do mercado. Eu ia pedir mesmo algumas, porque assim, todo empresário, né, que tem aí 3, 4 décadas estabelecido, né, soma uma grande experiência. Junto dessa grande experiência vem as dificuldades, vem os perrengues, né? Então você passou por essa dificuldade. Você lembra de mais alguma assim que foi desafiadora para você, Lauri? Olha, essa foi a mais que eu não consigo esquecer, né? Essa ficou marcada. Ficou marcada porque lá nós não queríamos pedir fiado, né? No caso, né? Sim. Ninguém conhecia a gente. E o Paulo Krieger, nós já comprávamos com ele, né? Falou, não, Pia, se vocês precisarem, a hora que vocês puderem, vocês me pagam, né? Olha só. E foi questão de meses, né? Até nós se estabilizar, né? Certo. E aí,
24 anos na nova sede, hoje a Chapeação Esteuter é renomada, né, Laurinha? Em 4 Pontos acredito que seja a única. E vocês devem receber serviços aí de várias cidades. De várias cidades, né? A gente sempre vê lá o pátio cheio, Graças agora a com Deus. uma nova fachada, né? Você Isso. fez novos investimentos lá. Conta um pouquinho dessa ascensão que vocês tiveram ali na Chapeação nos últimos anos. Há cerca de 8 para 9 anos, né? Então a minha filha mais velha das meninas, né? A Samara, ela casou, né? E veio... Na época morou até em Pato Bragado também, né? Também morou em Pato Bragado. O esposo dela é de Pato Bragado. De Pato Bragado, olha que coincidência. Que coincidência, né? E há cerca de 8, 9 anos ele veio trabalhar com nós, né? Ele já era não bem desse setor, né? Ele trabalhava lá na Chemac, né? Em Pato Bragado. Nós já mexia com soldas, consertos e manutenções, né? E ele veio para agregar com nós aí, tá até hoje com nós aí. É meu braço direito, esquerdo e as 2 pernas, hoje, né? É importante ter, né? Pessoas assim do nosso lado, né, Lauri? E a Chapeação cresceu, né? Vocês hoje estão pegando carros aí em 4 Pontos, pessoal de outras cidades também vem para cá? Hoje nós temos uma gama bem fora até da nossa cidade, né? Nós pegamos serviço muito de Toledo, Nova Santa Rosa, Marechal Rondon, bastante. Pato Bragado, Entre Rios, Mercedes. Olha só, toda a nossa micro-região aí. Que a gente atende muito as seguradoras, né? Então a gente tem um acerto não, uma convivência boa com os corretores, né? E os corretores confiam no trabalho da gente, para eles também facilita, né? Não tem problemas de acertos com clientes, né? Então nós fizemos um serviço de boa qualidade e eles mandam para nós, e as seguradoras também, né? A gente é credenciado e referenciado, né, com várias seguradoras, né? Atendemos a todas as seguradoras, mas somos credenciados em 3 ou 4, né? Mas atendemos a todas, né? Que então, show! Isso vem agregar muitos serviços de outras cidades, né? De outras cidades. A Chapeação Esteuter, dá para se dizer, né, Lauri, é uma empresa deste ramo de sucesso. Ao que se deve esse sucesso? Ao que se deve, no seu ponto de vista? Muita dedicação, trabalho sério, né? Atender o cliente da melhor forma possível, né? Porque você tem que ter... O cliente precisa confiar, né? E se você deixa seu carro lá, porque você confia, né? Então, sempre com bom atendimento, responsabilidade, né? E vamos em frente. É isso aí, às vezes quando a gente escuta assim, acontece, o carro dá uma arranhadinha, primeira coisa que a pessoa fala, vou levar lá no Esteuda. Essa frase ela já é clássica, né? Virou uma referência, né, Lauri? Eu acho que não só para 4 Pontos, mas como para toda a região, você mencionou aí as cidades vizinhas, né? Marechal, Mercedes, Entre Rios. Isso para 4 Pontos é bom também, né? Porque as pessoas daqui têm uma visão bacana, né? Do comércio, enfim, desta prestação de serviço. Sim, com certeza, Diego, com certeza. Olha só, tá chegando aqui, Lauri, o Jean Caramor Esteuter, pai e vô Lauri, grande pessoa que ao lado da mãe, a Mari, né, a Rosimar Caramor Esteuter, a Mari, fizeram tudo acontecer. Olha que bacana, né? E a família, Lauri? Graças a Deus. Hoje o vô Lauri é vô de quantos netos? Já tenho 6 netos. 6 netos já? 6 netos, né? Olha só que legal. Quantos filhos, Lauri? 4, né? 4 filhos. O Jean, o Quinho, né? A Samara, das meninas, a mais velha, que hoje está tocando a parte... A Samara também é um dos seus braços direitos lá, né? Isso, ela está agora com nós 3 anos ali, né? Ela está ali, pegou toda a parte administrativa, né? Graças a Deus, né? Cabeça fresca, pensamentos novos, né? E ela e o esposo dela, né? O Clécio, né? Então eles têm ideias diferentes, é outra geração. Tanto que essa mudança de fachada, tudo é criação deles, né? Essa pergunta que eu queria te falar, Lauri, porque muitas vezes existe o conflito de gerações. Existe. Né? Existe um conflito, às vezes não bate as ideias. Não bate as ideias. Como é que é lá na Chapeação? Para a gente poder passar uma mensagem, sabe? Porque isso acontece muito aqui em 4 Pontos, a sucessão. Né? A sucessão. É o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, o que precisa ter para acontecer essa sucessão de uma maneira natural e talvez não tão áspera? Diego, as ideias do meu tempo, da minha geração, com as deles,
não bate mais, né? Então eles estão mais avançados, né? Eles têm sangue novo, eles querem crescer e a gente já está começando a cansar, né? Então deixa eles trabalhar da forma deles, né? Nós temos a estrutura montada, deixa eles agora tocar com as ideias deles. Inclusive essa mudança de fachada, nós estávamos com 24 anos a mesma fachada, né? Aquela porta grande para entrar caminhão, né? Hoje mudamos, rebaixamos a porta, fizemos uma fachada, mudamos o piso. E ficou bonito, viu, Lauri? Parabéns. Ficou muito lindo. Deus, obrigado, mas ficou muito bom. Ideia da Samara e do Clécio, né? Eles que estão administrando hoje a empresa, né? Eu acho que isso é a salutar, né, Lauri? A experiência e o conhecimento que o senhor traz ao longo aí dos mais de 40 anos? 43. 43 anos de experiência aí com chapeação, né? E a nova pegada aí dos filhos, depois chegam os netos, né? Eu acho que essa é uma soma perfeita para a continuidade, né? Fazer uma sucessão sem maiores infortúnios, né? O Jean, o Quinho, né? Ele trabalhou comigo muitos anos, né? Mas depois ele se formou e seguiu a O Quinho, que hoje é fisioterapeuta, se eu não me engano, né? Vereador aqui do município de Quatro Pontos também. Ele tem a clínica dele, né? Então ele não seguiu na oficina, né? Eu sempre falo assim... Você se preocupou quando isso aconteceu, Lauri? Eu pensava, meu Deus, eu precisava de um filho homem, né? Para tocar e ele se formou, né? E agora? Fisioterapeuta e... Mas tá bom, do jeito que tá bom. A Samara, então, trouxe o esposo dela, né? Para trabalhar com nós e estamos ali contentes, tá dando certo. Parece que Deus põe as pecinhas na hora certa, né? É incrível. Deu certo, graças a Deus. Que bacana. Que nem eu falo, né? Ele é meu braço direito, esquerdo e as duas pernas, porque tá andando. Que legal. Grande abraço pro Clécio lá, então, tá ouvindo a gente, vendo a gente. Um abraço todo especial. Lauri, pra gente finalizar o nosso bate-papo, chegou mais uma mensagem aqui, a Genir Vames. Excelente chapeação. Parabéns, Lauri, pela sua dedicação. A gente já levou alguns carros lá para arrumar também, sempre a gente foi muito bem atendido, viu, Lauri? A gente lembra bem, às vezes, quando dava um risquinho, uma batidinha ali, levava lá no Lauri, o Lauri sempre com aquela atenção, olha, acho melhor fazer isso, acho melhor fazer desse modo, né? E voltava impecável, rapaz. Então, vocês estão de parabéns aí pelo serviço que vocês prestam, né? Acredito que muito é por conta aí dessa experiência e da dedicação sua e agora, né, dos filhos, do genro e tudo mais. Nós temos uma equipe hoje boa, né? Quantos vocês empregam lá hoje, Lauri? Hoje nós trabalhamos em 7, né? 7 funcionários? 7 contando com a nossa família, né? Então nós somos eu, o Clécio, o meu genro, né? A Samara e mais 4 colaboradores, né? Mais 4 colaboradores. Que bacana. Lauri, e se você pudesse deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, de repente, aquele jovem empreendedor que quer empreender, que às vezes tem medo, o que você gostaria de dizer? Olha, o começo sempre é difícil, né? O começo é difícil. Eu sofri muito no início, né? Quando eu abri a minha empresa. Às vezes dá vontade de desistir, né? Mas não pode, né? Tem que ter perseverança, trabalhar sério, honesto e que os resultados vêm, né? Olha só. Tem que ter perseverança, né? Perseverança talvez seja aí uma das palavras que mais se encaixam, acredito, na sua história, né? O alemão vai falar assim, tem que teimar, né? Tem que teimar, tem que ser teimoso muitas vezes, é verdade. Porque se você não tivesse teimado, né, Lauri, nós não estaríamos conversando hoje aqui contando essa belíssima história lá da chapeação Steuter. Eu cheguei a pensar em desistir no início, né? Porque estava difícil, mas superamos, né? Superaram. E você lembra, assim, de alguma conquista que você... fala, nossa, que legal, conseguimos alcançar esse objetivo, essa meta, algo que você pode trazer pra gente? A gente sempre tinha a ideia de ampliar, né? Ampliar. Com o passar dos anos, né, o espaço foi ficando pequeno, né? E a nossa meta era ampliar. E conseguimos comprar mais o terreno do lado, né? Há cerca de 8 para 10 anos atrás, né? E montamos mais uma estrutura em cima, né? E conseguimos ampliar. Essa era a nossa meta e conseguimos, né? Conseguiram. Olha que hoje o espaço já está ficando pequeno de novo, né? É mesmo? Mas, graças a Deus, vamos trabalhar. Vamos fazer uma ponte para o futuro. Isso é bastante utilizado aí nas ferramentas que a gente utiliza nos nossos treinamentos em programação neurolinguística, chamada ponte para o futuro. A chapeação Steuter para daqui a 40 anos, Lauri. Olha. Agora eu te peguei, né? O que você imagina da chapeação? Você falou que já ficou pequeno. 40 anos é muito tempo para frente, né? Vamos dizer para 15, 20 anos, né? Vamos lá. Vamos continuar, né? Claro, tentando sempre melhorar e se aprimorar, né?
porque os carros com o tempo vão mudando, né? A linha de produção dos carros, a tecnologia está aí, né? E a gente tem que se atualizar, né? Se não se atualizar, fica para trás. Se nós não tivéssemos se atualizado há 20 anos atrás, quando a mudança começou não só dos carros, mas o material, as pinturas, mudaram, né? De 20, 30 anos para cá, mudou muito. E a gente foi acompanhando, né? E está mudando sempre, né? Então a gente tenta sempre acompanhar para não ficar para trás, né? Para ficar no mercado, né? Tá certo, o mundo vive aí uma constante evolução, né? E dá para ver que a Chapeação Steuter acompanhou essa evolução e hoje está aí firme e forte no mercado de chapeação. Lauri, talvez algum outro assunto que a gente não tenha mencionado, que você gostaria de trazer para o nosso bate-papo? A gente deve muito também né, no início quando começamos, né, no início, a minha esposa também me ajudou muito, né? A dona Mari, né? Grande Mari. Que ela chegou a me ajudar a trabalhar na oficina, né? Na chapeação mesmo. Bem nos anos 90 e pouco. Mão na né? massa. Mão na massa, lixar alguma coisa. Olha só. Porque eu sempre trabalhei sozinho no início, né? Nos primeiros anos ali para 90, 91, 92, 93. Daí uma época o meu irmão Nilson me ajudou. O Califa, o Omar Zimmer, né? Não sei se você conhece, o grande Califa. Esse também me ajudou um tempo, trabalhou comigo. E a dona Mari também chegou a trabalhar na massa, lixar massa, preparar os carros. Literalmente a mão na massa, né? Literalmente a mão na massa. Então, devo muito a ela também, né? Que legal. Era o que eu ia te pedir, agradecimentos que você de repente queira fazer. Então, para a grande Mari, que foi aí seu braço direito também, funcionários, toda a família, né? Estamos juntos até hoje, lutando e vamos aí. Que legal. Laurinha, eu gostaria que você fizesse um convite então para o pessoal que está nos ouvindo, de repente alguém que aconteceu algum sinistro, né? Bateu lá o carro, que a hora que precisar, para estar procurando aí a chapeação. Com certeza. Nós atendemos muito serviço né, para seguradoras, mas também fizemos o particular também, né? Claro que sim, né? Mas hoje 90% do nosso serviços é de seguradoras, né? Uma curiosidade, Lauri, quantos carros vocês atendem, vocês pegam assim por semana? Porque a gente vê lá, tá sempre cheio, né? Olha, a gente trabalha tudo com agenda, né? Tudo com agenda. Claro, ninguém sabe quando vai bater o carro, né? Mas esses serviços de pequenos reparos, principalmente para seguradores, é tudo agendado. A gente entrega de cerca de 8 a 12 carros por semana, né? Por semana? 8 a 12 carros. É bastante, né? Semana, né? Entre pequenos retoques, sinistro, né? Então a gente trabalha com agenda para o carro não ficar muito tempo parado, né? Então tudo esses pequenos retoques enquanto o veículo está rodando, é tudo na agenda, né? A agenda muitas vezes é para 30 dias, né? Mas a gente tenta sempre... É importante ter para se programar. Teve algum caso que você falou assim, meu Deus, isso aqui eu não vou conseguir arrumar? Não, é difícil. É difícil, né? Sempre tem conserto, né, Laurinha? Sempre tem. Por mais difícil que seja. O particular, muitas vezes, então você tem que partir para, de repente, uma peça usada, né, tal. Mas quando é seguro, é tudo peça original, peça nova, né? Daí consegue conserto. Consegue. E quando é um pouco mais forte, dá perca total, né? Não tem como. Não tem como. Tá certo. Então tá bom, Laurinha, a gente gostaria de agradecer aí, né, esse bate-papo gostoso, contando uma história aí de sucesso, sobretudo de perseverança. O Protagonistas, ele tem esse objetivo de resgatar esses princípios e valores que são importantes a gente mencionar, né? Através das ondas do rádio. Utilizar a rádio para falar, olha, persevere, lute, se dedique, porque os frutos a gente colhe lá na frente. Então, muito obrigado, viu, Lauri, por você ter nos trazido essa história bonita de vida, né, de sucesso, e a gente deseja cada vez mais prosperidade lá para a Chapeação Steuter. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Agora 3 horas e 26 minutos. Dessa forma a gente encerra mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, que é uma realização aí da Cicobi em parceria com a Rádio Tropical FM, que leva o apoio do Sicredi e também do Cicobi, instituições financeiras parceiras da classe empresarial do município de Quatro Pontes. Um abraço grande, até a nossa próxima edição. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece